Você sabia que na Póvoa de Varzim, a comunidade cristã Ágape realiza uma série de atividades recreativas, educativas, sociais e religiosas? Ah, não sabia? Então me acompanhe, vamos conhecer. Claro que para isso aconteça, em primeiro lugar, vem a segurança de todos. Respeitamos sempre todas as normas de segurança para que não haja riscos de contaminação no interior de nossas instalações. Aqui você está seguro e livre para participar de tudo o que quiser. E por falar em participar, você gosta de praticar desporto? Vem conhecer o nosso campo de relvado sintético coberto, que pode ser facilmente adaptado para muitos desportos diferentes e o lazer e a diversão é para todas as idades. Isso mesmo, todas as idades. Afinal de contas, quando falamos em diversão, temos de incluir os miúdos. Por isso é que temos aulas de inglês para eles juntamente com o futebol, onde eles aprendem uma nova língua enquanto treinam suas atividades motoras. E depois de aprender e brincar, nada melhor de agradecer ao Senhor Jesus por tudo isso. Por isso, aos domingos, eles têm aulas sobre quem é Jesus e como Ele é tão especial. Isso tudo em salas adaptadas para eles, na linguagem deles e com atividade de colorir e recortar. E se aprender e agradecer a Ele por tudo isso é bom, melhor ainda é poder mostrar esse amor na prática. Exercemos esse amor a juntar alimentos e formar cabazes que distribuímos para aqueles que mais necessitam. Porque a melhor forma de viver o que Cristo nos ensina é servir como Ele fez. Com o exemplo do nosso Mestre, seguimos em crescer e viver em amor e dia após dia, no nosso espaço do culto, louvamos ao Senhor. Isto, com certeza, é o que nos dá mais prazer e vamos prosseguir até que Ele venha. E temos muito gosto de fazer isso acompanhados e unidos. Confira os dias e os horários em www.ccagape.pt. Nossa morada é Rua Dom Manuel I, 220, em frente ao Clipova, atual Hospital da Luz. Se vier de metro, basta simplesmente descer na estação da Póvoa de Varzim. Estar juntos, divertir-nos, abençoar pessoas e cultuar a Deus junto contigo é um grande privilégio. Mas se não puderes estar presente fisicamente, tu podes nos acompanhar nos cultos e atividades online. No nosso canal do YouTube, Instagram, Facebook. Temos os nossos cultos transmitidos todos online. Sente-te à vontade para pedir-nos uma oração ou fazer um comentário quando passares por lá. Esperamos por ti, seja online ou pessoalmente. Até breve! Irmãos, nós temos sido muito edificados, pela nossa comunidade. Deus tem sido muito bondoso para conosco. Deus tem feito coisas tremendas. Deus tem feito coisas maravilhosas. E nesta noite, esse teatro, essa peça teatral, ela vem representar algo muito importante, muito valioso para o povo de Deus. Aconteceu há mais de 3.000 anos atrás, ou um pouco mais, dentro dos historiadores, mas para nós é muito vivo, Quando estava tendo a peça ali, o meu filho do meu lado falou assim: pai, eu acho que até quem não é cristão sabe sobre Moisés, conhece sobre Moisés, porque é tão falado, é tão divulgado. O que aconteceu, para algumas pessoas acham que é uma história, mas nós cremos que são fato verídico, até porque a arqueologia já prova isso, prova e comprova, de tudo que aconteceu no Egito foi verdade, realizou-se grandes milagres ali, mas também houve uma grande praga sobre o Egito, porque um homem endureceu o coração, porque um homem endureceu seu coração e diz: não vou deixar o povo de Deus, não vou deixar os hebreus irem, e Deus, infelizmente, Ele não queria fazer isso, mas com o seu poder, Ele teve que tirar o povo do Egito, e Ele trouxe 10 pragas e manifestou poderosamente, e esta passagem bíblica, ela nos ensina algo assim muito tremendo, ela nos ensina assim coisas importantes
importantes que eu quero compartilhar com você nesta noite, amém? O povo ficou no deserto durante 430 anos, escravos no deserto, né? Foram escravizados, ali eles foram afligidos, ali eles foram humilhados, ali eles sofreram a amargura, ali eles foram mortos naquele lugar, onde muitas crianças, né, antes, já no seu nascimento, perderam a vida, e durante 430 anos, totalmente foram ali escravizados, e totalmente destruídos, afligidos em todo o tempo. E a palavra do Senhor lá em Êxodo, capítulo 3, verso 7, diz algo assim tremendo para nós. Eu quero só relatar alguns pontos dentro dessa passagem, porque o teatro por si só já fala. Então o que eu vou fazer é uma complementação daquilo que Deus falou através do teatro. Você já viu Deus falando com você através do teatro? Amém? Nós vamos complementar aquilo que Deus falou ao nosso coração, aquilo que Deus tem para nos ensinar ainda poderosamente. Deus é um Deus que não está a par das coisas. Presta atenção aqui. Deus não é um Deus que está a par do que você está a viver. Deus não é um Deus que está, né, com os olhos fechados, com seus ouvidos tampados, daquilo que você está a passar. Tem muita gente que, assim como o povo que estava no Egito, está dizendo, o Deus que nós servimos não nos ouve, o Deus que nós servimos não nos vê, Ele não vê a aflição, não vê o que eu estou a passar, não vê o que eu estou a viver, as situações que eu estou a enfrentar. São 430 anos, eu não sei se você já está a passar por uma situação durante 430 anos, tem alguém aqui que está a passar 430 anos com uma situação? Se tem aqui, nós vamos orar, irmãos, porque você deve ter vindo do Egito, né? Mas tem gente que não está a passar, mas a sua situação talvez não está há 430 anos, mas de repente está há 4 anos, de repente está há 1 ano, de repente tem um mês, de repente tem um dia de hoje que você recebeu uma má notícia, e talvez isso trouxe aflição no teu coração, trouxe amargura na tua alma, trouxe ansiedade na sua mente, e você está nesse momento talvez até pensando, será que Deus está me vendo? Será que Deus me ouve? Será que Deus está com os teus olhos voltados para mim? E eu quero trabalhar nesse primeiro ponto, capítulo 3 de Êxodo, diz assim para nós a palavra do Senhor, disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi os seus clamores, ouvi a sua oração, se nós formos colocar nos dias de hoje, por causa daqueles que os afligiam, por causa daqueles que maltratavam, por causa daqueles que escravizavam. Olha o que Deus fala a Moisés, quando Moisés chega diante da sarça, ele diz assim, olha Moisés, eu não só vi, mas eu ouvi o clamor do teu povo. A primeira coisa que eu aprendo com esse texto é, se você está passando por uma situação, se você está passando por um problema, se você está passando por um momento muito difícil da tua vida, não tire do foco de Deus e não deixe entrar nenhuma dúvida no teu coração, porque Deus vê, escuta a sua oração. Deus vê a luta que você está vivendo, o momento que você está vivendo, a situação que você está a viver, e Deus também escuta, Deus ouve o seu clamor, ouve a sua oração, amém? Isso é claro para nós, é muito claro, porque nós cremos num Deus verdadeiro, num Deus maravilhoso, mas muitas vezes, quando estamos a passar por um momento difícil da nossa vida, vem uma dúvida, vem uma situação, será que Deus está me vendo? Será que Deus está me ouvindo? O que eu estou a passar e estou a viver? Diga para a pessoa que está ao teu lado assim, ó, você crê que Deus está te ouvindo? Se a pessoa falar não, você fala, então a partir de hoje começa a crer. Começa a crer, começa a entender. Deus ouve e Deus olha, Deus vê a aflição do seu povo. Eu creio que o nosso Deus é um Deus bom, um Deus maravilhoso. Olha o que diz lá em Provérbios capítulo de número 15, Provérbios capítulo número 15, diz para nós do verso de número 3, Provérbios 15, 3, olha o que diz, os olhos do Senhor estão em todo, contemplando os maus e os bons. Olha o que o provérbio está dizendo para nós, está declarando, os olhos do Senhor estão em todo o lugar. É uma passagem bíblica que diz que os olhos do Senhor percorrem sobre toda a terra, então nada foge aos olhos de Deus.
Diga para a pessoa do teu lado assim, ó, não se preocupe com a dor que você está a passar. Não se preocupe com o momento que você está a viver. O Senhor está vendo. O Senhor está de olho. Ele está de olho em você. Ele está de olho em você. Amém? Essa é a primeira coisa que eu gostaria de passar para vocês, porque nós vimos aqui dentro do teatro. Quando Moisés chegou diante da sarça, ele falou, eu ouvi, estou ouvindo e vendo a aflição do meu povo. Vai lá. Liberta eles. A segunda coisa que eu quero aprender com você está no capítulo de número 7 de Êxodo. Êxodo capítulo 7, verso 21. Êxodo 7, 21. Diz assim: e de sorte que os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio. Houve sangue por toda a terra do Egito. Houve sangue por toda a terra do Egito. Essa foi a primeira praga. A primeira praga que veio sobre o Egito, toda a água do Egito se transformou em sangue. Agora, Êxodo capítulo de número 11, verso 4 e 5. E todo primogênito na terra do Egito morrerá. E todo o primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da sua serva, que está junto ao mar. Todo primogênito de animais, versículo de número 5 que eu li, que é o versículo 4, diz para nós, Moisés disse assim, diz o Senhor, acerca da meia-noite, passarei pelo meio do Egito. Qual foi a primeira praga que aconteceu? Sangue. Qual foi a segunda praga que aconteceu? Desculpa. Qual foi a primeira praga que aconteceu? Qual foi a última praga que aconteceu? Morte dos primogênitos. Aí eu quero que você leia comigo Êxodo capítulo de número 1, verso 30 e depois o 34. Verso 30, Êxodo capítulo de número 1. Desculpa, verso 30 não, pulei aqui. Verso 22. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo, todos os filhos que nasceram aos hebreus lançarei no... Está aparecendo aí? 22, verso 22, capítulo 1. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo, a todos os filhos que nascerem dos hebreus, lançarei eles no Nilo. Lançarei eles aonde? No Nilo. Os filhos dos hebreus foram jogados na onde? Na água. Pensa isso comigo. Qual foi a primeira praga? Sangue. Os filhos dos hebreus foram jogados na onde? Na água. Na água do Nilo há muitos crocodilos. Quando as crianças caíam lá, eles eram mordidos, comidos. O que aconteceu com aquela água onde as crianças foram jogadas? Sangue. E foi morto quem? Os filhos dos hebreus. Quando veio a primeira praga, presta atenção no paralelo. Quando veio a primeira praga, o que acontece? A água se transforma em... Qual é a última? Para fechar todas as 10, a última? Morte dos filhos. E aprenda uma coisa, tudo aquilo que você planta, você vai colher, de bem ou de mal. Faraó plantou águas com sangue e morte dos filhos dos hebreus, colheu água com sangue e morte do seu primogênito. Entenda, tudo aquilo que você planta, de bem ou de mal, uma hora você vai colher. Você vai colher, não tem como. Por quê? Porque é a lei da semeadura. Tudo aquilo que eu planto, eu vou colher, e nós temos ensinado vocês sobre isso. Mas tem gente que acha que só vai colher coisas boas. Não, se você plantar ódio, você vai colher ódio. Se você plantar falta de perdão, você vai colher falta de perdão. Se você plantar amargura no coração de alguém, você vai colher amargura também. Porque isso é a lei da semeadura, não tem como mudar, é imutável, irmãos. Não tem como, pastor, o senhor está jogando praga. Não, eu estou te ajudando a entender como é viver nesse mundo. O mundo que às vezes faz todos nós pecarmos de uma forma violenta, odiar uns aos outros. Você está a perceber isso? Você está a entender isso? Lá no Faraó, lá no Egito,
Faraó odiou os hebreus, odiou de um ponto, que o povo estava crescendo tão forte, e falou assim, não, vamos fazer o seguinte, está crescendo muito, vamos matar todas as crianças, todo menino, joga no Nilo, mate. E matou, colheu sangue e colheu morte dos seus primogênitos. Diga para a pessoa que está ao teu lado assim, ó, o que você está a plantar? Não é praga, viu gente, que eu estou a jogar. Você pode pegar até alguém que entende de agricultura aqui, vai entender. Se você plantar aqui maçã, você vai colher o quê? Vai colher o quê? Será? Será que vai colher maçã, gente? Quantos acham que vai colher maçã se plantar maçã aqui? Tem gente que está com dúvida ainda, né? Ai, será que vai pegadinha? Não, irmão, vai colher maçã. Não tem como. Não, por mais que você fique ali, em nome de Jesus, maçã se transforma em pera, se transforma em pera. Vai nascer pera? Não. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que tudo é possível o quê? Mas Deus não quebra princípios. Deus não quebra princípios, não tem como, né, você plantar algo e colher outra coisa. Por que a minha vida está assim? Dá uma olhadinha no teu passado. Pastor, e agora? Eu estou plantando, o que você faz? Arrependimento, metanoia, mudança de mente, né? Arrependimento, aí você não vai corrigir coisas do passado, mas você vai começar a viver uma nova vida daqui para lá. Você está a perceber isso? Muito claro. Agora, sabe uma outra coisa que traz para mim um paralelo também tremendo? Presta atenção aqui, presta atenção. Às vezes o diabo quer tirar sua mente daqui para você não ouvir, para você não ser liberto. Presta atenção, um paralelo tremendo. O que acontece aqui? Sangue e morte de filhos. Olha o que diz lá em João capítulo 19. João capítulo de número 19. Versículo 30 e 34. Agora é o 30. João 19, versículo de número 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito, ou morreu. Ele morreu. Olha o 34. Um soldado lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. O que aconteceu no Egito? Sangue e água. Morte de meninos, morte de meninos. Olha o que Deus está fazendo aqui, a redenção, irmãos. Isso aqui se chama redenção. O Antigo Testamento é sombra do Novo Testamento. Assim como houve derramamento de sangue e houve morte de filhos, para que outros sejam libertos, salvos lá do Egito, como foi, houve morte dos primogênitos, agora o próprio Deus, ele pega o seu filho, ele mata o seu filho, e do seu filho sai água e sangue. Só que sabe o que é a diferença aqui? A diferença aqui é que a água aqui, ela simboliza agora uma nova vida, lavar, limpar, purificar. E o sangue, sabe o que significa aqui agora? Remissão de pecados. Ele morreu a sua morte, para que nós possamos viver a sua vida, em Cristo Jesus. É o paralelo com o Antigo Testamento. Então houve água e sangue, filhos morrendo lá no Egito dos hebreus, houve sangue e água, né? E os filhos do faraó e os primogênitos dos egípcios lá no deserto, e também houve no tempo de Jesus, água e sangue, e um filho que morreu, mas não só para ser um simbolismo, mas para nos libertar, para nos restaurar e para nos purificar de todo o pecado. Você consegue compreender isso? O que Deus fez por mim e por você, há uma libertação. O que o Egito representa para nós, irmãos, é o mundo. O que aconteceu na libertação do povo, daquele Egito, do mundo, é a Páscoa. É a Páscoa do Senhor. A Páscoa é libertação. O que Jesus fez naquela cruz do Calvário é Páscoa. Ele nos libertou do mundo, do Egito, para viver uma nova vida nele, para desfrutar de uma nova vida nele. E para isso, meu irmão, minha irmã, lá da cruz, teve que aspergir sobre nós água e sangue, água que dá vida e sangue que perdoa e purifica de todo o pecado, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Você entende isso? Você compreende isso sobre você? Pai. Êxodo capítulo de número 14.
Êxodo capítulo de número 14, versículo de número 11. Quantos aqui foram libertos? Quantos aqui saíram do Egito já? Estão numa nova vida em Cristo Jesus, amém? Eu estou numa nova vida em Cristo Jesus. Né, fiz até o lá. Foi bom demais. Falei que de manhã eu fiz isso, eu falei, o meu sonho era fazer isso, gente. Né? Que sonho pequeno, né, pastor? Só para descontrair um pouco. Eu quero novamente que você pense no sangue e na água derramada na cruz do Calvário por mim e por você. Para nos libertar, para nos purificar, para nos dar uma nova vida em Cristo Jesus. Somos libertos do Egito, somos libertos do mundo para poder viver uma vida em Deus. Vou fazer a pergunta de novo, porque só 3, 4 levantaram a mão. Quantos já estão a viver uma nova vida em Deus? Quantos? Aleluia, glória a Deus. Olha o que diz Êxodo capítulo 14, verso 11. Diz para nós: disseram a Moisés, será que não há sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos tratastes assim, fazendo sair do Egito? Olha o versículo agora, capítulo de número 15, versículo 22 a 24. Versículo 15, do 22 a 24. Fez Moisés partir a Israel ao Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E o povo, o que o povo fez? Cantou, alegrou, fez festa. O que o povo fez? O que o povo fez? Diga para a pessoa que está ao teu lado assim, você está a murmurar? Aí o povo murmurou contra Moisés, dizendo, né, que havemos de beber. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou Moisés as águas, e as águas se tornaram doces. Deus lhes ali estatuto e uma ordenação, e ali os provou. E aí depois disso, nós vemos aonde eles chegaram diante do deserto e faltou o quê? Pão. A padaria do Manuel estava fechada no deserto. Não tinha pão. E aí Deus resolveu dar pão da onde? Mas o povo, antes de pegar o pão, o que o povo fez? Cantou, dançou, vibrou. Sim ou não? Não. Murmurou. Só que aí depois faltou carne. O talho lá do deserto estava fechado. E aí Deus providenciou o quê? Carne. Mas antes de eles receberem carne, o que o povo fez? Murmurou. Depois faltou mais água de novo. E aí Deus tirou da improvável rocha, Deus tirou água. Mas antes de tirar a água, o que o povo fez de novo? Olha para cá, presta atenção. O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. Por quê? No Egito, o que eles faziam no Egito? Murmurava. Ai, que luta. Ai, meu Deus, que difícil. Ai, nossos filhos morrendo. Ai, não sei o quê. Ai, isso. Ai, Deus não nos ouve. Ah, Deus, 430 anos murmurando. Agora eles estão libertos. Agora eles estão vendo provisão de Deus. Todos os dias, é água que era amarga se transformando em água doce, é o pão vindo dos céus, é codornizes vindo, né, o churrasquinho pronto lá no deserto, a água mandando, a rocha mandando água, provisão de Deus, e o povo continua? Você está numa nova vida em Cristo mesmo? Ou você está a murmurar ainda? Que às vezes nós estamos assim, estamos em Cristo Jesus, estamos na igreja, aceitamos o Senhor, cantamos ao Senhor, mas basta vir uma lutinha, basta vir um problema, basta vir uma enfermidade, basta vir uma situação, parece que Deus me esqueceu, não sei o quê. Aí a gente fala, eu não vou mais na igreja não, você vai ver, aí Deus fala assim, tá bom, eu continuo sendo Deus, eu não vou mudar. Diga para a pessoa assim, eu sei que não é você, fala para o lado dela, ela não é ela, sei que não é você, né? Você que está sozinho, você olha para outra pessoa de longe, vai assim com os olhos.
Eu sei que não é você. Mas quantos se identificam com essa situação ou conhece alguém assim? Eu sei que você não se identifica, mas você conhece alguém assim, conhece? Passa por uma luta, passa por um problema, passa por uma situação e aí começa a morar. A Bíblia diz assim, ó, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, nós já falamos isso aqui na quarta-feira. Nós já falamos sobre a alegria do Senhor, que é um mandamento. Não é algo, né, é da nossa alma, do nosso emocional. A alegria do Senhor é um mandamento. Ele manda alegrar nele todos os dias. E essa alegria no Senhor é confiança. Mesmo passando por uma situação difícil, mesmo passando por um momento ruim, mesmo passando por alguns desertos, a Bíblia diz que nós temos que ter alegria no Senhor. O que é alegria no Senhor? É confiança que Ele é um Deus que provê em toda e qualquer situação. Mas, infelizmente, muitos escolhem. Eu acho que alguns estão dormindo. Eu vou falar de novo só para ver. Mas eu acho que muitos escolhem murmurar. Diga para a pessoa que está ao teu lado assim, ó, se alegra no Senhor. Sabe por que nós temos que se alegrar no Senhor, meu irmão? Nós temos que se alegrar no Senhor? Porque deserto não é lugar de morte. Para quem crê. Eu vou falar de novo. Deserto, olha para cá, não é lugar de morte para quem crê. Deserto é lugar de providência. Deserto é lugar de milagres. Para quem crê, não é morte, mas para quem crê, vai ver rocha dando água, vai ver pão vindo dos céus, vai ver codornizes vindo, vai vir providência dos céus sobre a sua vida, sobre a minha vida. Para quem crê, irmãos, deserto não é morte, deserto é providência dos céus. Milagres acontecem em meio ao... Milagres acontecem em meio ao... Mas dá aquela olhadinha assim para a pessoa e fala assim, só para quem crê. Eu não sei se o José está aqui hoje. O José está aí. O José e outro José. Veio 2 José hoje aqui. Um José é português. E acabou o culto. Eles vieram me apresentar hoje, foi a primeira vez que ele veio, e ele é um português, ele veio convidado por um outro José que é brasileiro, e eles vieram aqui, a gente conversando com ele, e eu percebi que ele estava com um aparelho auditivo. E eu falei, no final da conversa, eu falei assim, o senhor tem um aparelho auditivo, mas o senhor escuta alguma coisa, ou tem 10%, 20%, não escuta nada? Ele falou, do ouvido esquerdo eu não escuto nada. Eu não escuto nada. Mas do ouvido direito, eu escuto, mas está sendo danificado já. Eu estou usando o aparelho dos 2 lados. E eu falei para ele assim, olha, José, aqui na igreja eu já vi uma menina aqui na frente começar a enxergar na mesma hora que nós oramos por ela. Ela não enxergava e começou a enxergar. Ela enxergava pouco, muito nublado assim de longe, e começou a enxergar. Nós já vimos 3 cancerosos serem curados. E aí eu comecei a ativar a fé dele. Porque eu percebi que aquilo ali é um deserto. É um deserto para quem está passando por uma enfermidade. E eu falei assim, olha para mim. Olha para mim. Ele olhou dentro dos meus olhos e eu falei assim, eu creio que Deus pode te curar agora. Você crê nisso? E ele olhou dentro dos meus olhos e falou assim, eu creio. E eu falei, então tira o aparelho. Pus a mão no ouvido, fiz uma oração bem simples, efatá, ouça, tal. E eu falei assim, você ouvia alguma coisa no seu ouvido esquerdo? Ele falou, não ouvia nada, nada, nada. E eu pus a mão para trás, fiz assim. E ele, estou a ouvir. E eu fiz assim. E ele olhou de novo, estou a ouvir. E eu fiz assim. Que eu percebi, falei, vai que estou fazendo assim o gesto, ele, opa, né, para dar um migué no pastor, que ele, né, falou, ele curou, tá bom. A gente é crente e é descrente ao mesmo tempo, né? Que eu falei hoje para uma pessoa sobre isso, na hora que eu falei da cura, ela falou assim, mentira! É verdade! Falei, esses crentes que não creem, gente. E eu fiz assim, ó. E ele levou susto, ele deve ter pensado, voltei a ser surdo de novo. Eu fiz com a mão, tá ouvindo? E ele, não, mas tá ouvindo eu falar com ele. E aí eu peguei e falei assim, então todas as vezes eu vou para trás de você, que eu fizer assim, eu chamar o teu nome e você olha. E eu fui para trás dele, José,
Eu falei, fica de frente. Aí fui mais para trás, assim, ele aqui é o púlpito. Eu, José, ele olhou. Eu fui de novo, fiz assim, José. Ele fez assim, olhou. Aí nós fomos agradecer a Deus pela cura. Sabe o que ele fez? Tirou os 2 aparelhos do ouvido, pôs no bolso e saiu andando. Quando ele estava lá na porta, eu conversando com os meninos, falando da cura ali, ele lá na porta, eu dali no meio da igreja, falei assim, ó José, ele olhou para trás e fez assim. Ei, diga para a pessoa que está ao teu lado assim, ó, independente do deserto que você está a passar, Deus é um Deus de milagres. Você está entendendo isso? Independente, irmãos, do deserto que nós estamos a passar, Deus continua sendo Deus e Ele continua fazendo milagres. Aleluia. Entenda outra coisa, deserto é lugar de preparação para alcançar a terra prometida. Se você está passando por um deserto, sabe o que Deus está fazendo? Deus está te preparando para algo muito maior. Deus só prepara alguém para algo muito maior. Passaram pelo deserto durante 40 anos, depois veio a terra prometida, mas só veio a terra prometida para quem foi preparado. Foi preparado. O crer leva à preparação. Quando eu creio, eu entendo que a situação que eu estou passando, diz a palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Todas as coisas, independente se são boas e se são ruins. Então, deserto é lugar de preparação. E para terminar, deserto é a faculdade do cristão. Deserto é a faculdade do cristão. Pastor Samuel hoje falou da questão de algumas pessoas que passaram pela teologia, né, curso teológico, mas a verdade é que deserto que nos prepara para a vida, é o deserto que nos prepara para situações mais difíceis, são momentos difíceis que nos preparam para a vida, amém? Você entende isso? E eu quero te animar agora, os momentos difíceis que você já passou na tua vida está te preparando para o hoje, e o momento difícil que você está passando hoje, está te preparando para amanhã. Você está entendendo isso que o Espírito Santo está liberando sobre a sua vida agora? O momento difícil que você estava a passar algum tempo atrás, te preparou para o hoje, mas talvez hoje você está a viver um momento difícil, e Deus está te preparando para algo maior amanhã, algo maior em Deus, a faculdade do cristão. Jesus foi para onde depois de ser batizado? No deserto, 40 dias só. Eu queria fazer essa faculdade. Não é só 40 dias? Quem queria fazer uma faculdade de 40 dias? Tem 4 anos, 3 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, né? Mas vai passar pela matéria que Jesus passou. O próprio inimigo da alma dele esteve lá com ele. E diz que ele foi tentado os 40 dias. A Bíblia conta só 3 tentações. Transforma essas pedras em pães. E o que ele diz? Não só de pão virá o homem. Se você é o filho de Deus, se joga daqui de cima. Porque diz a Bíblia que os anjos vão te pegar, vão te amparar. Se você me adorar, toda essa riqueza, tudo que eu tenho, eu darei a você. O que Jesus diz? Não tentarás o Senhor teu Deus ao se jogar, e diz assim, não adorarás outro Deus além do Deus verdadeiro, ao Deus poderoso. Ei, o que o faraó falou com Moisés? Quem é esse Deus? Que é maior do que os deuses do Egito. Tentar fazer a voz do Bari. Porque o meu filho falou assim, pai, ele é profissional. Quem é esse Deus que é maior que os deuses do Egito? Faraó é o verdadeiro Deus. Não foi isso que ele falou? E o que Deus se mostrou? Que ele é o único Deus, que toda honra, toda glória, todo louvor é dado a... Deixa eu te dizer uma coisa sobre a tua vida para nós terminarmos com isso. Nesse tempo de preparação, você está se dobrando diante da situação? Nesse tempo de preparação, você está se dobrando diante da circunstância? Você está se dobrando diante dos problemas? Está se dobrando diante de propostas que estão vindo para você? Está vindo uma proposta para mim, eu acho que é isso mesmo, para mim ganhar mais dinheiro em outro lugar, ou para mim ter isso, eu acho que eu vou, porque aqui eu estou a passar necessidade. Ei, eu não tenho problema de você aceitar a proposta, desde que essa proposta seja Deus que está abrindo a porta. Porque tem portas que não é Deus que está abrindo.
Quando o diabo apareceu e falou assim, eu dou todo o tesouro que você tem, todo o tesouro que eu tenho, toda a riqueza, se você me adorar. Jesus disse para ele o quê? Só adoro ao único, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Presta atenção aqui, nós terminamos com isso aqui. Aonde Satanás estava batalhando com Jesus? Diga para a pessoa que está ao teu lado assim, ó, na sua mente. O maior campo de batalha está aqui, ó. O maior campo de guerra está aqui, ó, na nossa mente. Satanás sempre vai tentar tirar a nossa identidade. Satanás sempre vai tentar tirar a honra de Deus. Satanás sempre vai tentar tirar a confiança em Deus. Ele sempre vai tentar. Mas aí nós temos que estar com a nossa mente renovada no Senhor, para que nós possamos viver a boa, agradável, perfeita vontade do Senhor. Amém? Então diga para a pessoa que está ao teu lado assim, ó, transforme a sua mente. Não, mas fala como crente, renove a sua mente, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade dEle, para que você tenha uma libertação. Moisés foi liberto lá em frente à sarça, depois Moisés junto com Arão levou a libertação ao povo, mas mudou aqui, ó. Teve que mudar aqui na vida de Moisés, teve que mudar aqui na vida de Arão. Quem é? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eu sou o Deus que posso transformar, curar, restaurar e libertar. Transformou a mente de Moisés, antes de transformar o coração dele. Hoje é um dia de transformação de mente. Se você quer experimentar tudo que Deus tem para a sua vida, tudo que Deus já proporcionou para nós, a libertação, o mar vermelho se abrindo, as providências, o agir, os milagres, tem que estar aqui, ó. Sabe o que eu fiz com José hoje? Eu mudei aqui primeiro, antes de mudar o coração dele. Eu falei dos milagres que Deus já fez aqui, foi na mente, para mudar, abrir a mente dele, para ativar a fé dele. Primeira vez que ele veio na igreja, ele não é um cristão, a primeira vez que ele veio. Você consegue entender isso? É a primeira vez, é um português vindo aqui pela primeira vez, não entendendo quem é esse Deus que nós servimos. Como diz Faraó, apresenta aí uma imagem dele para me adorá-lo, para me pegar, né? E ele falou assim, eu creio. Mas ele não creu porque Deus falou com ele. Ele começou a acreditar porque ele viu um homem olhar nos olhos dele dizendo assim, o meu Deus é um Deus que cura, é um Deus que restaura, transforma a sua mente, renova a sua mente, José. É isso que eu estava a falar para ele, ele foi renovado. E quando ele foi renovado, Efatá começou a ouvir. Aí sabe o que eu disse para ele? Amanhã ou essa semana você vai no seu médico, faz um teste de audição, para comprovar o que Deus está a fazer na sua vida. Olá, comunidade Ágape, muita atenção, porque vamos falar dos avisos da semana. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Esta é a ordem do nosso Senhor, e iremos fazer isso através da estratégia de compra deste templo. Tu fazes parte disto. Vamos servir ao Senhor, servindo as pessoas. Escolhe um dos ministérios da nossa igreja no qual desejas fazer parte. Temos o Ministério da Família, Infantil, Diaconia, Boas-Vindas, Intercessão, Comunicação, Cura, Teatro e Dança. Para fazeres parte do Ministério, entre em contacto pelo número da igreja, +351 969 920 167. Faz parte de uma célula e tem uma vida coberta de amor e comunhão. Mais informações também pelo número da nossa igreja ou pelo nosso site ccagape.pt. Todas as terças-feiras existe a Escola de Maturidade Cristã, onde é apresentada toda a base de ensino da nossa fé. Mais inscrições com a pastora Luciana. No dia 8 e 9 de janeiro, teremos a nossa conferência de cura e libertação com o pastor Getúlio de Jesus. Dia 8 será exclusivamente para líderes e líderes em treinamento. Mas dia 9, de manhã e à noite, para toda a igreja. Tu não podes perder. Será tremendo. Deus vos abençoe e boa semana para todos.